Alô, Olá, 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 olá. deixa eu escrever aqui o tema da live, né? Hum, Enquanto isso, vou mandar os aviãozinhos aqui pro pessoal. qualidade de vida na terceira idade é possível? É possível ter melhor capacidade física e psicológica? O que você acha? Eu acho plenamente possível, totalmente possível. Eu começo logo assim, dizendo que é totalmente possível ter qualidade de vida. Agora, uma coisa que as pessoas precisam entender, né? Envelhecer todos nós iremos. Só que as pessoas querem ter a vitalidade que tinha aos 15 anos. Então, se a pessoa for buscar a qualidade de vida que ele poderia ter aos 15 anos, fica difícil, mas é possível ter uma qualidade de vida inerente à idade que a pessoa vai, digamos, avançando e conquistando. Afinal, envelhecer é para poucos, né? Poucos têm o privilégio de chegar aos Uhum. 50, poucos têm o privilégio de chegar aos 70, menos ainda o privilégio de chegar aos 90. Agora, como é que faz aqui para colocar, deixar o tema? Eu botei a pergunta, Pronto, você clica, aí vai aparecer fixar, aí você bota OK. não apareceu fixar. Apareceu? Não, Clicou em cima do que você escreveu, clica no que você escreveu, aparece fixar. não está aparecendo. Que esquisito. Não estou conseguindo fixar. Outro dia aconteceu isso numa live que eu estava participando, que a pessoa lá também não estava conseguindo fixar. Né, acontece. Olá, Zidane, bem-vindo. Zidane é meu aluno. Olá, pessoal. Hoje, quarta-feira, nossa live chegou com o professor Cláudio de Castro. Qualidade de vida na terceira idade é possível ter melhor capacidade psicológica e física e psicológica na terceira idade. Um tema assim que, como ele fala, né? Como nós podemos cuidar melhor daqueles que um dia cuidaram da gente, né? O professor Cláudio de Castro está com o senhor, certo? Fala um pouco, né, sobre como pode acontecer nessa qualidade de vida na terceira idade. Bem, à medida que vamos ficando mais velhos, a tendência nossa é perdermos algumas capacidades. Isso aí acontece a partir dos 30, 25, 30 anos de idade. Só que a gente não percebe. A gente só de repente um belo dia acorda e não consegue mais fazer certas coisas que fazia 10 anos atrás. A gente percebe depois de um belo dia. Mas isso vai gradativo. E isso às vezes leva a pessoa a cair num processo de, não vou dizer depressão, mas de baixa autoestima. Então, de repente, a pessoa vai subir um lance de escada e fica cansado. Quando fica um pouco mais velho, não consegue coçar as próprias costas, que parecem coisas banais e simples, mas que isso tem grande relevância. Então, hoje nós conseguimos, teoricamente, levantar a cadeira sem dificuldade. Mas um belo dia teremos alguma dificuldade e isso mexe muito com a autoestima. Então, essa é a questão. Precisamos trabalhar essa questão física para começo de conversa, para evitar essas perdas gradativas que vão acontecer. E segundo, trabalhar a mente, que as pessoas, infelizmente, não querem envelhecer. As pessoas têm medo de envelhecer, que é um medo comum. Afinal, cada dia que passa está mais próximo do dia que você vai deixar o planeta. Vai morrer, vai falecer, vai Uhum. desencarnar. E aí isso vai assustando as pessoas aos poucos. E Mas, algumas pessoas, inclusive, vivem um drama muito grande com essa questão, né, do envelhecimento. Até bem pouco tempo, muitas pessoas que, até do meu convívio social mesmo, elas não gostavam de assumir a idade, principalmente em redes sociais, né? uhum, Hoje já está tendo, inclusive, um pouco de mudança nisso, né? A moda do cabelo branco, né? Das uhum, pessoas assumirem seus cabelos brancos. Eu lembro que eu nunca
nunca pintei meu cabelo, né? Então, assim, eu nunca tive muito problema com essa questão de assumir a idade, de assumir minhas rugas, de assumir o tempo. Estou usando um filtro aqui para ficar mais bonitinha, porque eu estou muito branca, muito pálida. Mas é interessante isso, né? Como existe uma fuga, eu acho que é como se fosse um medo, né? Exato. Do que vem pela frente, né? O medo, talvez, da limitação. Como é que o senhor coloca isso, assim? O que o senhor É, observa? justamente isso. Isso faz parte um pouco também da nossa sociedade. E a nossa sociedade não valoriza a pessoa mais velha. Tanto eu estava até conversando um dia com a minha esposa que tem um programa de televisão que o veterano é chamado de. A tradução saiu velho. Só que em inglês seria old. Só que old em inglês não significa velho, acabado, mas maduro, como se fosse maduro. Tanto é que as pessoas falam, old school, a velha escola. Como quem diz, a pessoa raiz, que a gente chama de raiz de Nutella no Brasil. Então, old school. Então, o old é aquele cara que merece respeito. Já no Brasil, o termo velho ganhou essa conotação assim bem pejorativa. E esse, em relação à sociedade brasileira, cai nesse problema. As pessoas então têm medo de enfrentar a velhice, têm medo de ficar velho. Enquanto em outros países, por exemplo, os países orientais, onde a pessoa mais velha é mais respeitada, algumas pessoas até sonham um dia chegar a ter uma mais idade para ser mais respeitado. Na Roma antiga isso já existia também, tanto é que o nome senado vem justamente de senil, ou seja, pessoas mais velhas, que hoje senil também já virou uma conotação pejorativa. Então não nos preparam para o envelhecimento. E o Brasil é um país jovem em todos os aspectos. Há 100 anos atrás, eu destacar isso, né? A perspectiva de vida do brasileiro era de 36 anos. Há 110 anos atrás, ou seja, 1910. Em 1920, a perspectiva de vida era de 43 anos. E até teve no meu Instagram um destaque de um jornal da época, ônibus invade casa e mata velhinha de 42 anos. Porque aos 42 anos já Uhum. era uma pessoa velhinha, a pessoa não ia viver muito mais do que aquilo. E hoje em dia nós encontramos, no mundo todo e no Brasil também, pessoas sendo pai aos 60 anos. Eu lembro que Tom Jobim foi pai aos 60, de Luísa, e foi um escândalo para ela. Meu Deus, um homem de 60 anos com a filha recém-nascida, qual a perspectiva de vida, quantos anos ele vai... E hoje, Renato Aragão também foi outro que foi pai bem tarde, se é que se pode dizer assim. Então, o Quem está mundo vivendo mudou. isso nesse momento, inclusive, é um ator americano, né, que já aos 70 anos está tendo mais um filho agora, e também está vivendo, não vou falar o nome dele, mas também está vivendo um pouco disso, né, dessa questão nossa, com 70 anos, né, mas ele se sente revitalizado. Pois é, então para mim também tem assim, para mim o maior escândalo, se é que se pode dizer assim, foi Chaplin. Ele foi pai aos 80 anos do seu caçula, se não me engano é o Benjamin Chaplin, o Chaplin estava com 80, o Charlie Chaplin, 80 anos que não foi pai, ou próximo disso, então, e isso foi nos anos 70, né, 60 para 70. Então é essa a Uhum. questão. Primeiro que nós damos esse medo ao envelhecimento. Ao invés da pessoa mostrar que existem benefícios, afinal, hoje nós estamos, se fosse há 10 anos atrás, já tinha passado muito da- do prazo de vida, né, do brasileiro naquela época. Veio o advento da penicilina, né, o antibiótico, isso prolongou muito a vida. E hoje em dia as pessoas estão ficando mais velhas e com qualidade. Então, eu espero que essa geração que hoje tem 20, 30 anos não tenha medo de envelhecer e muito menos de morrer. Faz parte do ciclo natural. Ninguém quer morrer. Agora, eu mudaria para o seguinte: ninguém quer morrer cedo, mas todo mundo um dia se vai. E existe esse tabu muito grande. E principalmente porque a imagem que se tem de uma pessoa velha é uma pessoa com debilidades. E aí vou dar um exemplo interessante, que quando eu assisti o Sítio do Pica-Pau Amarelo, foi em 1978, quando surgiu, que era a Zilka Salaberry, que era a Dona Benta, né? E aquele aspecto de vó, aquela pessoa com mais corpo, mais pesada, com cabelo branco. Na versão mais recente foi a... Eita, agora eu esqueci o nome dela.
que tinha uma versão mais moderna, que ela entrava no computador, conversava com os netos pela internet, cabelo pintado, mas pouco tempo depois ela já deixou os cabelos mais brancos. Por quê? Porque as pessoas ainda não aceitam a imagem de uma avó jovem. A avó tem que ser velha. Então isso já mostra uma certa... como a gente tem esse tabu. Por que a avó tem que ser uma pessoa velha? Porque a avó tem que ser uma pessoa obesa, cabelos brancos, com dificuldade de caminhar. Por que a avó não pode ser alguém que tem os cabelos loiros, pretos, castanhos, que participa de corrida, que vai correr a corrida das pontes aqui no Recife? Por quê? Qual a dificuldade de aceitar isso? Então, existe esse tabu em relação ao envelhecimento. Eu confesso que mesmo eu, com essa preparação mental, às vezes fico pensando, meu Deus, estou ficando mais velho. Sim, e daí? Eu posso dizer hoje que eu vivo melhor hoje do que quando eu era adolescente, que tinha uma série de limitações. Eu não tinha preocupações financeiras, porque eu não tinha que pagar contas, eu não tinha que pagar água, luz, telefone, não tinha que pagar nada disso. Mas eu tinha uma série de limitações. Eu tinha restrição de sair de casa, afinal, adolescente, tem que pedir para o pai, pedir para a mãe, aquela coisa toda. E hoje não, eu tenho uma independência. Mesmo que haja, em alguns momentos, restrição financeira, eu tenho independência. E o que acontece com uma pessoa mais velha? Eu até postei isso no Instagram. A gente começa a ver que não precisa se preocupar com tantas coisas, que as coisas se resolvem com o tempo. Eu digo isso, mas na hora H, tem muitas vezes que eu fico, meu Deus, e agora? Como eu vou resolver isso? Ai, meu Deus, fico estressado, depois passa, eu, caramba, não era para ter me preocupado tanto. E qual é, para mim, uma das grandes benesses de chegar aos 60, 70, 80? É essa, de a pessoa não se preocupar tanto. Ah, mas tem idoso que se preocupa, isso é fato. Mas a questão ainda maior, eu acho que é a questão da limitação física. Eu não consigo calçar uma meia, eu não consigo pentear o cabelo, eu não consigo carregar as compras, eu não consigo segurar o meu neto nos braços, ou até filho, né? Existe essa questão aí muito forte, que as pessoas têm essa limitação física, que isso vai mexer com o psicológico. E aí é que entra a questão da qualidade de vida. Se eu não consigo me calçar sozinho, se eu não consigo me calçar uma meia sozinho, se eu não consigo me levantar de uma cadeira sozinho, a autoestima vai lá para o pé. E isso termina virando um ciclo. Então a pessoa quer cada vez mais tentar se levantar menos, aí já começa a não calçar uma meia, procura um sapato para usar sem meia, aí já não consegue amarrar o cadastro, já começa a achar um sapato sem cadastro, que é só enfiar o pé e puxar o dedinho por trás para poder encaixar. Começa a evitar escadas, né? Começa a evitar escadas. Eu me lembro que na minha casa tem aquelas escadas que é pé sim, pé não, né? E as pessoas diziam, e como é que vai ser quando você ficar velha? Eu disse, já estou começando a me trabalhar desde agora, né? Trabalhando o lado direito e esquerdo do cérebro, com pé sim, pé não, porque isso faz com que a gente movimente o nosso cérebro e a nossa forma de pensar também, né? Bem interessante isso. Exato. E eu li uma coisa muitos anos atrás, que foi a que eu passei a me interessar por essa parte de neurologia, neurociência, para ser exata, questão da mente, que é a neuróbica, que isso me chamou a atenção. Eu não, acho que isso já faz uns 25 anos, que é você treinar o seu cérebro para que ele tenha o desenvolvimento da plasticidade cerebral. Que seria isso? É você desenvolver capacidades novas para o cérebro, é a capacidade dele de aprender. E aí existe, fugindo um pouquinho do assunto físico, mas era questão da mente. Eu estou ficando mais velho, vou começar a fazer palavra cruzada para poder ativar minha memória, meus neurônios. Isso é bom até um certo ponto, porque palavra cruzada, quando eu li sobre isso, eu fui fazer palavra cruzada e comecei a perceber que as palavras meio que se repetem, é um padrão. Então, até dou um exemplo. Quase toda revistinha de palavra cruzada que comprava tinha lá, anta, para responder, tapir. Então vira um padrão. E aí, mas é interessante que, por exemplo, muitos idosos vão para a esquina jogar xadrez, damas e dominó. Mas sempre são os mesmos parceiros. Então a gente termina criando um vínculo com aquelas pessoas e já entendendo como cada um joga. O que seria mais interessante? Eles irem para um lugar e fazer uma amizade todos os dias, uma pessoa diferente, aprender algo novo. Isso vai ativar muito mais o cérebro, vai ser muito melhor para a plasticidade cerebral, a neuróbica vai realmente funcionar
E isso é tão forte que muitas vezes a pessoa tem depressão, muitos idosos entram em depressão, aí entra para um coral. Aí o que acontece? Melhora da depressão. Qual foi a mágica? Foi o coral? Não. Eu tenho que aprender uma música nova, eu tenho que aprender uma melodia nova, eu tenho que decorar uma letra, ou pelo menos me lembrar que isso aí já vai ativando o cérebro de uma forma que vai trabalhando a neuróbica e aí deixando o cérebro mais jovem. E isso vai ajudar na depressão, na ansiedade e uma série de fatores. E aí, quando entra a questão do físico, a limitação física, se a gente consegue fazer esse idoso subir um lance de escada, pegar o neto no colo, conseguir carregar as compras, ter uma autossuficiência, então essa competência motora aumenta a autoestima do idoso. Eu tive um aluno de personal, faleceu agora, esse ano, aos 93 anos. E ele entrou na academia justamente para fugir de uma depressão, que tinha ficado viúvo há pouco tempo. E o mais importante para ele não era os exercícios que eu passava para ele. O mais importante é que ele fez novas amizades. Ele tocava saxofone, então quando era festa aniversariante do mês, levava o saxofone, tocava, era o mascote, ele era o mais velho da academia e era o mascote da academia. E isso deu uma nova vida para ele. Entrou num concurso aí para Mister, o mais belo idoso de Pernambuco, foi primeiro lugar, foi disputar o brasileiro, foi terceiro lugar do Brasil, arrumou uma noiva. Então, é isso aí, essa questão da autoestima é muito importante. E aí é que entra a questão da qualidade de vida. A qualidade de vida é você ter uma autonomia, ter uma capacidade de raciocínio ainda apurada. O exemplo que eu dou mais recente é do Abílio Diniz, que está com 83 anos de idade, mas aos 80, depois que ele vendeu lá o grupo dele, lá o Pão de Açúcar, começou um novo negócio. Aos 80 anos ele começou um novo negócio, numa área totalmente diferente daquela que ele sempre trabalhou a vida toda. Eu posso dizer que esse homem tem dificuldades de raciocínio? Está longe disso. E a qualidade de vida... mas ele tem dinheiro. Não, mas eu conheço muitas pessoas também que começam novas áreas, novas aventuras a partir dos 80 e não tem essa questão de dinheiro, não. É realmente a pessoa ter a capacidade de fazer algo novo, algo diferente. Eu tenho um grande amigo que casou agora, aos 81 anos de idade, novamente, né? E fez um passeio há pouco tempo por toda a Europa de moto. Olha aí. Né? Ele fez esse passeio aos 79 anos de idade. Ele está com 81 agora, entendeu? E, assim, é uma pessoa totalmente lúcida, uma pessoa um grande empreendedor, né? E que traz com ele também essa energia de revitalização, essa energia de vida com ele, né? O ponto de vista, como ele diz, eu escolho sempre, todo dia, ser feliz. Né? E eu acho isso muito legal, né? E as explicações que o senhor vem trazendo também nessa questão do exercício, de como a pessoa se coloca, né, diante da vida, do ponto de vista, isso é muito importante. Sim, sim. Me lembrei de mais dois casos agora, de um indiano que foi o maratonista mais velho do mundo. Aos 101 ou foi 102 anos, ele cruzou uma maratona. Ele começou a correr aos 82 anos para superar uma depressão devido à morte de um filho. Então começou a correr. Então ele com 101 anos completou uma maratona, 42 quilômetros correndo. Uau! Uau! Eu não consigo 42 quilômetros andando. E ele conseguiu cruzar a linha de chegada aos 42 correndo. Então, assim, é uma questão de autonomia mesmo. Tem um outro exemplo também do... Eita, agora me fugiu o nome dele. Coronel Sanders, que ele começou também o seu negócio já com 80 e poucos anos. E se tornou um negócio próspero. Então, essa capacidade, essa autonomia é importante. Agora, a pessoa tem dores no joelho, dores não sei onde. Eu não tenho condições de fazer uma maratona. Tá, tudo bem, tá certo. Não vai fazer uma maratona. Mas é preciso sair
Eu até falei isso ontem numa live, sair da inércia. É importante que saia da inércia. Não vou garantir que fazendo Uhum. exercícios ou coisas assim, você vai ficar zero de dor nas articulações, mas vai melhorar muito as dores e vai melhorar muito a questão da qualidade de vida. E aí, quando as pessoas perguntam para mim, qual a idade ideal de começar a fazer exercícios para evitar chegar a uma certa idade com muitas debilidades? Eu falei, qualquer hora é hora de começar. O ideal é que comece desde cedo. Uhum. Só que nós não somos estimulados a fazer exercício cedo. A gente é estimulado a não fazer Uhum. exercício de todas as formas possíveis, né? Mas é importante. É preciso entrar na academia e fazer exercícios pesados? Não. Uma atividade física leve. Até recomendo isso. A minha mãe jamais se levantaria de uma cadeira para fazer ginástica. Tá certo. Tem um parapeito da área de serviço. Bota lá um jardinzinho para ela. Ela tem que se levantar uma ou duas vezes por dia para cuidar daquele jardim. Já é de grande valia. O Aure- Aurea, Aro, tá, Aurearos, eita, estou aqui, mas, Marcelo Áurea Queiroz. Queiroz. Ok. Estou aqui, Marcelo Uhum. Queiroz. Eu acho que é recado para você. Ok. Para a senhora, desculpa. Aham. Veja só, como que você explica, porque você tem esse conhecimento, eu sei que você tem, porque de suas aulas, a nível do o que o exercício ele causa no cérebro. Pequenos exercícios, pequenos movimentos, pode Uhum, causar, trazer de benefício para o cérebro de uma pessoa, né? É, para que ela possa trazer movimento para a vida dela, para que ela possa ver de uma forma melhor o dia a dia dela, né? Porque tem pessoas assim que olham para um céu ensolarado ou para um céu estrelado e só vê dor. E há pessoas que olham para esse mesmo céu ensolarado, para esse mesmo céu estrelado e só vê alegria, né? Então, como é que o senhor traz uma explicação para isso, nesse sentido do benefício que o exercício, ele pode, pequenos exercícios do dia a dia, pequenos movimentos do dia a dia pode trazer, né, para uma pessoa que já está com 60 anos, 65 anos, ou mesmo pessoas que, antes disso, né, antes dessa idade, que também tem essa predisposição, né, que nós, enquanto psicólogos, nós vemos como uma predisposição a uma depressão, né, predisposição a uma vida mais sem alegria, né? uhum. Como é que o senhor pode trazer para cá mais esclarecimentos e mais explicações clínicas também nesse sentido? É, bom, primeiro, é que eu não separo mente do corpo. A mente é Uhum, o corpo é mente. E tem muita gente que separa. Eu sou da simples filosofia que meu trabalho é incompleto com idosos se eu não tiver um psicólogo trabalhando comigo. Infelizmente, ainda existe outro tabu, né? Você vai para o psicólogo quem está doido. Infelizmente, as pessoas têm isso, já deve ter ouvido falar muito esse tipo de besteira. Mas eu convenço de que é interessante ter alguém para conversar, alguém profissional, para trabalhar a cabeça dessa pessoa. Muitas vezes essa dor que a pessoa sente ao olhar tudo, se não for uma coisa bem pregressa, né? Pode ser pelas limitações que a idade vai trazendo para a pessoa e a pessoa começa a ver tudo da pior forma possível. O exercício, primeiro, ele vai liberar endorfinas, que são anestésicos naturais que nós produzimos e o exercício vai aumentar a sensibilidade a eles. Tem a serotonina, que é um ansiolítico natural que nós temos, é um relaxante muscular. O exercício em si vai aquecer a musculatura, que vai fazer com que a pessoa relaxe a musculatura, caso esteja tenso, que hoje em dia é difícil de encontrar uma pessoa com tensão. Vai levar a uma ajuda na regularização do ciclo circadiano, então isso vai levar a pessoa a dormir melhor. Existe um neurotransmissor, um hormônio, vamos dizer assim, uma substância chamada acetilcolina. A acetilcolina, o exercício ajuda a, a, a bombear ela melhor, com a contração da musculatura, somado a aumentar a sensibilidade a ela. E essa acetilcolina é digamos, a matéria-prima dos remédios para a memória e para o Alzheimer também. Então a pessoa vai ter melhoria da questão da memória. Então, através do movimento, não vou nem falar em exercício físico, mas o movimento em si vai levar a pessoa a ter um relaxamento maior do corpo em si, o relaxamento da mente, melhora a memória e a pessoa pode não sentir que é o exercício quem faz isso, mas depois que eu comecei a fazer exercício eu me senti melhor. Eu acho que pode ser o exercício, é do exercício. E isso já ajuda muito a questão de melhorar a autoestima.
E muitas vezes essas pessoas que ficam mais vendo dor em tudo, muitas vezes é porque acontece, eu já digo isso pela minha experiência, vi muitas pessoas que os filhos cresceram, os netos cresceram, já não tem mais utilidade para a família, porque principalmente as mulheres que hoje estão com 80 anos, são mulheres de uma geração que não trabalhavam, elas eram donas de casa, então elas perderam completamente a sua função, a sua necessidade diante daquele pequeno ciclo social que é a família. E aí o exercício ajuda além do exercício, tem a questão da comunidade, das pessoas em si, que ela vai praticar com outras pessoas da mesma idade, novos ciclos, isso já ajuda muito. Eu não consigo ver o exercício físico somente como músculos em funcionamento. Eu vejo a questão, digamos, social, antropológica, psicológica. Tudo isso vai mexer com a autoestima do indivíduo e do idoso em si. Uhum, muito bom. Inclusive, eu sei que o senhor tem uma experiência, né, com pacientes de Alzheimer, por Uhum. exemplo, né, com um trabalho que eu lembro que eu acompanhei um dos seus trabalhos maravilhosos. O senhor pode falar um pouco mais a respeito desse trabalho com pessoas com Alzheimer, com uma limitação que é uma limitação maior, né? Exato. Assim, o Alzheimer, ele não vai, o exercício não vai, como é que eu vou dizer, não é a solução de todos os problemas. Ele pode ser um grande paliativo no caso do Alzheimer, né? Então, as pessoas através do movimento conseguiam, justamente por essa questão da acetilcolina, e esse trabalho eu fiz associado com nutricionistas, com a suplementação de magnésio e de probióticos, que é aquela coisinha que vem naqueles leite fermentado, né, lactobacilos, bífidos ativos, que não é tão simples assim, mas com a suplementação de probióticos, magnésio, mais o movimento, foi possível melhorar a cognição de algumas pessoas com Alzheimer. Então, tiveram pessoas, por exemplo, o caso de uma pessoa próxima que, quando chegava, conversava com ela, ela só respondia bom dia, boa tarde, boa noite e olhava desconfiado. E após um período curto, 4 semanas, com essa suplementação e com movimentos básicos, ela passou a responder. Não reconheceu mais filho nem nada, mas passou a ter uma interação maior. Eu acho que vai chover, está escuro. Hoje eu estou sentindo frio, hoje estou sentindo calor. Ah, foi só o exercício físico e suplementação. Os estudos que eu me baseei para isso mostram que sim. E eu ajudei, inclusive, um grupo na graduação que eu dava aula, que houve também resultados bem similares. Pessoas que melhoraram a cognição, ou seja, a percepção do mundo, a memória, simplesmente com a suplementação com probióticos e fazendo movimentos simples. Sentar e levantar uma cadeira, fazer o trabalho como se estivesse ficando na ponta de pé, sentado. Aí fica fazendo exercício de ponta de pé, a panturrilha, né? Levantar e baixar o braço, movimentos básicos. Não foi preciso que essas pessoas precisassem fazer musculação, correr uma maratona. O próprio movimento já ajudou e muito essas pessoas. E tem essa questão da acetilcolina, como eu expliquei, né? Ou seja, a acetilcolina é uma coisa que melhora a memória e o movimento ajudou bastante. Então, A, a, pode a falar. Tatiana Mariana aqui, ela colocou uma pergunta. Minha mãe tem 71 anos, não gosta de ler, mas faz pilates 2 vezes por semana. A mãe dela, minha avó, teve Alzheimer. Ela está perguntando se existe risco, né, da mãe dela, né, se tem chances da mãe dela, acho que ter Alzheimer também. A pergunta, É, penso que seja essa. na verdade, se sabe muito pouco, se desenvolveu muito. Desde que comecei a pesquisar sobre isso há 20 anos atrás, comecei em 2000, se desenvolveu muita coisa, muito aprendizado, muitas pesquisas, mas se sabe muito pouco ainda. Se descobriu recentemente que o Alzheimer é decorrente de células beta-amiloides que se formam entre os neurônios, que o exercício físico ajuda bastante a reduzi-las e até eliminá-las, dependendo do momento que a pessoa começa a fazer exercícios. Já é considerado como um tipo diferente de diabetes. Então, existe muito mistério ainda a respeito disso.
Obviamente é uma doença que tem o seu componente genético. Então, as chances, se a avó teve, a chance da mãe ter, inclusive, ter também, quem foi? Foi Tatiana. Tatiana ter também, Tatiana. a Tatiana ter é grande, porque A existe mãe um dela. componente genético. Agora, uma coisa é a pessoa ter percentualmente uma chance de ter Alzheimer. Outra coisa é você realmente ter o gene que vai disparar e sair. Isso é uma coisa que as pessoas precisam entender. Se eu tenho, quanto mais parentes eu tiver que tiveram alguma, por exemplo, Parkinson na minha família, maior a chance de eu desenvolver Parkinson. Isso é uma questão de estatística, mas não quer dizer que eu vá desenvolver. Que as pessoas têm isso também, ficam com Uhum. medo, ficam com pânico, meu Deus, se minha avó teve, minha mãe teve, então eu vou ter também? Não. Agora, se cuidar da alimentação, hoje em dia existem muitos temperos até que são considerados antioxidantes e que ajudam até nessa questão do Alzheimer, como é o caso do açafrão, que é o cúrcuma, né? Tem se Uhum. descobrido muita coisa a respeito disso. Se cuidar da alimentação, se cuidar fizer algum tipo de atividade, no caso a mãe dela faz pilates 2 vezes na semana, já faz algum tipo de atividade. Cuidando da alimentação, a possibilidade de desenvolver uma doença como essa é bem diminuída. Agora, a chance sempre existirá. Aí é um exemplo que eu dou. Meu pai morreu de câncer, a mãe dele de câncer, muitos outros familiares morreram de câncer, mas não quer dizer que eu vou ter câncer. Eu, por exemplo, até agora não tenho nada que denuncie que eu vou ter câncer um dia. Inclusive, eu cuido da Uhum. minha saúde desde então. Então, eu nunca fui obeso, eu me cuido, tento ao máximo. é, Eu cuido da minha saúde, alimentação, sono e tudo mais. A questão mental e tudo mais. Uhum. Inclusive a alimentação evitar alimentações que tem uma predisposição a metais pesados, né? Como comer enlatados, comidas de fast food também, que foi se fala muito, né? Que algumas doenças que surgiram, né? Por exemplo, porque tem pessoas com 33 anos desenvolvendo Alzheimer. Isso. Né, que está ligada a esses processos de alimentação, né, com metais pesados, que o metal no cérebro também é um decorrente, né, para o Alzheimer. Então, também procurar uma alimentação mais saudável, procurar uma alimentação que não tenha esse excesso de metais pesados, né, também tem a ver. Uma coisa que eu falo muito é a questão de evitar comidas industrializadas. É impossível, na sociedade moderna, a gente conseguir não comer nada industrializado, morando em cidade principalmente, mas evitar ao máximo. Uma coisa que eu falo, assim, fugindo da questão de idoso, mas pegando esse gancho aí, eu lembro que o Lula, quando lançou o Fome Zero, ele falou que percebeu que o problema do Brasil não era um Fome Zero, mas um personal trainer, porque nós estávamos, na época, com 63% de obesos no Brasil. Isso, ou seja, o Lula saiu do governo em 2010, eu não sei quando foi que ele falou isso, então vamos botar 2010 como esse marco. 10 anos depois, nós temos 85% da população obesa no Brasil. Agora, esse advento vem justamente do fast food e o aumento de comidas industrializadas, somado a um fator aí do glutamato monossódico, que é um trocinho aí que bota na comida para realçar o sabor. Tudo industrializado leva isso aí. Então nós saímos, demos um pulo de 30 e tantos, perto de 40% nos anos 90 de obesos no Brasil. Em menos de 10 anos, passamos para 65%, 63%. Vamos botar assim, em 20 anos, chegamos ao dobro, de 40 e pouco para 80 e tanto. Então tem essa questão. E aí a questão, o fator principal não é só a questão da obesidade, que as pessoas se preocupam muito com a obesidade. Olha, a obesidade é o menor dos problemas. Como você está louco? Não. É a questão do aumento do estresse, porque nós temos uma diminuição, por consequência dos alimentos industrializados, diminuição de sais minerais. Então, nós temos alimentos saborosos, mas com pouco magnésio, pouco ferro, muito sódio, pouco zinco, vitaminas e sais minerais.
pobre nisso aí, que vai levar a um estado de estresse aumentado, que isso vai repercutir lá na frente, quando a pessoa tiver com mais idade. Tem a questão de doenças neurológicas devido a esses metais. A gente fala do Alzheimer, tem um Parkinson também. E existe um número muito crescente hoje de pessoas com esclerose lateral amiotrófica, que é a doença que aparentemente matou Stephen Hawking, né? Que estão achando que é uma outra doença, não essa. E depressão, ansiedade também, que as pessoas não consideram, eu particularmente considero doenças neurológicas. Algumas pessoas falam, não sei se a senhora vai concordar comigo, que é uma doença do psique. Eu considero uma doença neurológica, porque tem componentes neurológicos que levam à depressão e ansiedade, e muito disso baseado na alimentação. E aí tem esse componente porque realmente. a gente observa nos quadros de depressão que pode ser, existe a possibilidade de uma depressão orgânica, né? Que é por uma deficiência, por exemplo, de tireoide, que é muito comum hoje em dia, e os fatos do que atinge também a tireoide está ligado a processos de metal. Nós temos a situação de depressão por decorrência de algum fator que aconteceu na vida da pessoa, né? De trauma, de situações que ela passou, né? E existe também situações de depressão por alguma situação presente que está acontecendo na vida da pessoa que ela não está sabendo lidar, né? Então, sim, N fatores podem chegar a um caso de desenvolver um quadro de depressão. Mas a gente tem a questão também ligada a uma alimentação, né, que afeta o organismo da pessoa. E eu particularmente, né, nesses anos, né, de mais de 26 anos já de trabalhos na psicologia, a gente observa muitos quadros ligados a um processo, não só do trauma, mas também orgânico, né? De pessoas que desenvolvem um quadro de depressão, que a gente vai olhar, às vezes está no histórico alimentar da pessoa. Pois é. Né? O que levou a esse, porque quando a gente se alimenta, a gente não se alimenta só de uma comida em si, a gente se alimenta de toda uma energia que envolve aquela alimentação, né? A gente come sentimentos também, a gente come coisas que vêm do externo, né? E como isso influencia, né, no caminhar de um idoso, por exemplo, né? De uma pessoa que está chegando a uma idade mais avançada, né? Nesse caminhar do dia a dia dessa pessoa. Como é que todo esse processo dessa história influencia na sua visão? Uma coisa que um dos males da sociedade moderna é nós fazemos uma coisa pensando em outra. Então as pessoas vão dormir pensando no que deixou de fazer, no que tem que fazer amanhã, aí vai comer conversando, ou preocupado com outra coisa, vai comer estressado. A questão é, o processo de mastigação, saborear o alimento, isso já ajuda muito a evitar indigestão e absorver melhor os nutrientes, que é uma coisa que poucas pessoas fazem. Saborear os alimentos. Isso quando chega mais à frente, a pessoa que o idoso perde um pouco do paladar, isso vai piorando. Então a pessoa come mais por obrigação às vezes do que outra coisa. E começa a partir para querer sentir o sabor das coisas, aí vai comer coisas mais doces ou mais salgadas. Aí isso vira uma bola de neve. E a questão é essa, o fato da pessoa saborear os alimentos, em qualquer fase da vida, principalmente os idosos, vai ativar uma área do cérebro que, quando a gente mastiga no automático, não ativa, que é justamente o lobo frontal, para perceber as coisas que estão acontecendo. Isso ajuda e muito a ativar os neurônios, a famosa neuróbica, isso ajuda também na neuróbica, e vai ajudar também na questão de melhorar a atenção do idoso. Então, existe uma máxima na nutrição, uma das máximas, que é você é o que você come. E achei isso muito interessante. E recentemente eu ouvi outra, você é o como você come. Você é o que você... E como você come, é mais ou menos isso. E eu achei isso super interessante. Porque se você come bem, em termos de equilíbrio, um prato balanceado, mas come de qualquer jeito, não faz tão bem assim. Pode até fazer mal. A indigestão e tudo mais. É comer mais do que precisa, comer mais do que deve. Lembrando que o idoso vai também perdendo a questão da capacidade de absorver os alimentos. Então, certos alimentos já não são adequados para uma pessoa mais idosa. Eu conheci
um gastroenterologista que não recomenda carne vermelha para pessoas com mais de 50 anos. Aí eu, por quê? Porque é muito ácida. Aí eu, legal. Interessante, eu nunca tinha parado para pensar por esse aspecto. Então a digestão é mais Nem. lenta. Pois é, a digestão é mais lenta. Isso é fato, a digestão é mais lenta. A absorção é mais complexa. Então, já que a pessoa está envelhecendo, o intestino também, junto com o resto do corpo, coisas mais pesadas não são adequadas. Gordura. Não é à toa que a pessoa, quando chega do passo dos 40, já precisa andar, ou ter em casa aqueles remédios para ajudar na digestão, remédios para que está com o estômago estufado. E o que é pior, tem gente que sabe disso, toma o remédio para estufar, para o estufamento, e vai comer o que não deve, sabendo que não. Ah, mas eu gosto muito. E aí é que tá. Eu vou tomar um remédio para compensar uma coisa que não me faz bem. Eu prefiro diminuir a quantidade de carne vermelha. Tenho diminuído, tenho me sentindo muito bem. Eu, quando como carne vermelha, eu sinto refluxo, então já mostra que eu estou realmente entrando nessa fase aí do envelhecimento do meu sistema como um todo. E tenho preferido mais peixe, evitar até frango, muito tempero. Os temperos que eu uso são os temperos mais naturais possíveis. Eu ainda uso muita pimenta, Uhum. mas evito certas coisas que vão deixar a comida ultra saborosa. Como a gente carrega às vezes em certos temperos para deixar. Não uso aqueles cubinhos de tempero, não uso mais aquilo. Faz anos que eu não uso mais aquilo, que é muito rico em sódio. E por aí vai. Uhum. Tem uma pergunta aqui, do Luiz Carneiro. Ele, inclusive, é personal também. Boa tarde, professor. É possível responder se frutas ácidas são interessantes para quem está com desarranjo intestinal? Vou responder sinceramente, não sei. Olha, o que eu posso dizer é que frutas com muita fibra, às vezes, assim, até pioram. Eu sei que abacaxi e laranja, às vezes, soltam o intestino, independente de ser ácido ou não. Eu sei que essas duas específicas, elas dão uma E o saltada. abacaxi, ele tem uma predisposição à acidez, né? É uma fruta É, conhecida, né? Como que que tem uma acidez. Já o limão, que muita gente fala que é ácido, na verdade não é, ele é cítrico, né? uhum, E ele, inclusive, é bom para equilibrar a flora intestinal, é, né? Também é bom para equilibrar o pH do organismo. E exa- o pH do organismo organizado, equilibrado, a tendência é o intestino também ficar equilibrado, é. né? Maracujá é outro também, pronto. Maracujá, abacaxi e laranja, eu tenho certeza que não é legal para quem está com desarranjo. Agora, se me perguntar, e a cerola? Camu-camu, pitanga, aí eu já não sei responder, vou ser sincero. Eu sei que essas três especificamente não é legal, não. Porque eu também não sei explicar, não. Não é muito minha área, não. Uhum. E no caso do idoso, quais seriam os exercícios assim que a pessoa pode fazer para trabalhar essa musculatura da região que possa fortalecer os órgãos, por exemplo? É, Existe? existe. E exercícios simples, como sentar e levantar numa cadeira, já são de grande valia. Por quê? O eixo principal do nosso corpo é o tronco. E, consequentemente, o abdômen. É o único músculo paravertebral, que são os que sustentam o tronco, que a gente pode controlar. Então, exercícios básicos, como, por exemplo, agachar. Aí, se ele não consegue agachar até embaixo, bota um objeto num sofá, aí agacha um pouquinho, pega aquele objeto, depois põe lá de novo, dobrando o joelho. Sentar e levantar de uma cadeira. Qualquer movimento básico com as pernas. Elevar o joelho, depois eleva o outro joelho. Ah, mas não tem equilíbrio. Segura as duas mãos em alguma coisa firme. As pessoas costumam colocar na cadeira. Eu falo, cadeira não é legal, porque pode arrastar, pode deslizar e a pessoa cair. Se segura numa parede, ou numa grade de janela, alguma coisa assim. Então eleva o joelho, dobra a perna para trás. São coisas básicas que a pessoa pode fazer. O ideal seria realmente consultar uma pessoa, um profissional formado, que possa orientar melhor. Mas nem todo mundo tem condições de procurar isso. Hoje, pelo menos assim, em Recife, nós temos aqui a Academia da Cidade, a Academia da Saúde e uma outra que eu não lembro o nome, que é uma coisa que você pode correr para esse local para fazer exercícios simples,
que tem profissionais que podem orientar. Mas basicamente isso. Em casa, está em casa sem fazer nada, caminha um pouco, tenta sentir os pés durante o caminhar, que isso aí ajuda muito a questão da percepção, isso ajuda muito na questão do equilíbrio também. Sentar e levantar, mas a cadeira que eu tenho aqui é muito baixa, arruma uma cadeira um pouco mais alta. Eu não consigo levantar a cadeira. Faz força para levantar a cadeira. Só esse trabalho de fazer força, mesmo que não consiga levantar, já trabalha a musculatura. Às vezes, a pessoa pensa que tem que realizar o movimento para poder dizer que foi exercício. Mas se a pessoa está debilitada, então senta na cadeira e tenta se levantar, não consigo. Faz força de novo para se levantar, não consigo. 3, 4 vezes fazendo isso, já foi um exercício. Já contraiu a musculatura do abdômen. Já recrutou fibras musculares. Não tem força ainda. Aos poucos vai conseguindo. E para uma pessoa que está bem debilitada, isso já é bastante eficiente. Já melhora e muito. E a questão da autoestima, né? A pessoa, de um belo momento, vai conseguir se levantar da cadeira sem precisar de ajuda. Isso é muito bom. No caso de pessoas que tiveram um AVC, pessoas que tiveram um infarto, que exercícios básicos o senhor recomenda, né, para uma recuperação, para uma melhor qualidade de vida após esses eventos? Porque eu sei que o senhor é especialista nesse assunto. Eu já conheci algumas histórias, já assisti algumas palestras interessantes, e eu sei que o senhor conhece bem esse assunto. Cada caso é um caso. Porque tem AVC mais simples que a pessoa nem percebe que teve. Foi o caso da minha tia, que ela teve um AVC e ficou calada e só perdeu a força, um pouco a força na mão esquerda. E até o caso de um colega meu que veio a falecer até anteontem, que simplesmente teve dor de cabeça e foi. Simplesmente morreu. Então, depende do caso. Mas, a princípio, qualquer coisa que a pessoa tente fazer, se não houver hemiplegia, ou seja, um lado todo paralisado, e aí vai precisar realmente de uma atenção de um fisioterapeuta, precisa realmente de uma atenção de um profissional. Se for uma coisa mais simples, qualquer movimento que a pessoa tente fazer em termos de melhoria de coordenação já vai ajudar muito. Então, coisas simples, como por exemplo, colocar um objeto daqui para cá e depois botar ele de volta para cá, lá em cima da própria mesa, já vai ser de grande ajuda, porque às vezes a pessoa perde a questão da coordenação motora. Tentar se levantar, tentar botar a perna para funcionar. Agora, tem que ver o grau de debilidade da pessoa. Tem pessoas que não vão conseguir fazer isso sozinho. Existem pessoas que vão ser mais autônomos. O importante é que a pessoa entre em movimento o mais rápido possível. E tem que ver também a extensão da lesão, né? Porque às vezes a pessoa lesiona a área do cérebro que não se recupera. Eu tenho um colega de profissão que ele teve 2 AVCs e isso fez com que ele perdesse a audição do lado do ouvido esquerdo. Ele não teve nenhuma sequela, só essa surdez do lado esquerdo, que já foi comprovado que a área que atingiu o cérebro dele foi essa. Algumas pessoas ficam cegas, mas geralmente a pessoa tem comprometimento motor, né? E aí o movimento é importante. O Luiz Carneiro está perguntando aqui: os idosos têm maior índice de quedas porque estão com a musculatura fraca ou porque já tem algum problema ósseo instalado e não sabe? É uma pergunta. Olha, eu sou mais fã da seguinte linha de raciocínio. É a perda da propriocepção. O que é a propriocepção? É a percepção da pessoa de si mesma. Então, muitas vezes, o idoso não sabe que está em pé ou sentado. Ele perde essa questão do equilíbrio. O equilíbrio envolve equilíbrio, envolve a questão de perder a capacidade de recrutar algumas fibras musculares para se manter em pé. Eu tive um aluno que ele tinha Alzheimer e ainda tinha neuropatia diabética. Então, força, eu fazia os movimentos, eu segurava a perna dele, faça força. Ele tinha força para me derrubar da cama. Mas se pusesse ele em pé, ele caía. Quer dizer, força ele tem. Às vezes é falta de força, mas geralmente é essa perda da percepção do corpo no espaço. Então, eu estou em pé, eu preciso recrutar quais fibras para me manter em pé, quais fibras musculares. A pessoa perde essa percepção e aí muitas vezes cai.
Então, aí a propriocepção envolve o equilíbrio, envolve a perda de força. Então, ele não, eu costumo contar essa história. Eu ainda era adolescente, tinha meus 16 anos, peguei um ônibus, e aí o ônibus passou por um buraco, e um senhor que estava atrás caiu no chão, sentado no chão. Ele estava sentado na cadeira, caiu no chão, e o pessoal foi ajudar ele. Ele não tinha percebido que tinha caído no chão. Aquilo me chamou a atenção. Eu devia ter 15 ou 16 anos. E eu fiquei assim, mas como assim ele não percebeu que estava no chão? E com o passar dos anos eu passei a entender bem melhor isso. Com certeza ele tinha perdido completamente a própria percepção dele. Ele percebeu, obviamente, que o ônibus passou por um buraco, deu um solavanco, caiu sentado no chão e lá ficou. E se ninguém tivesse de levantar ele, ele possivelmente ia ter muita dificuldade para se levantar depois, né? Então, muitas vezes a queda do idoso tem a ver com isso. Não é nem músculo, nem osso. É a perda da própria percepção. Essa perda da própria percepção, ela é uma coisa momentânea ou ela é uma coisa que se desenvolve ao longo do tempo e se acentua? A gente tem ela ao longo da vida, mas vai perdendo. E aí, aquilo que eu falo, né? Não é que a pessoa de repente perdeu, não. De repente você percebeu que perdeu. E um teste que eu sempre faço com todo mundo, ó, levante seu braço aqui 90 graus, cotovelo 90 graus, de olho fechado, de frente para o espelho. Chegue na frente do espelho e faça isso. Aqui, ó, o braço reto em relação ao ombro e o braço 90 graus. Mas não faça nada antes, simplesmente fique de frente para o espelho e faça. A maioria das pessoas fica com o braço em lugares que nem imagina. Ou seja, a pessoa já naquela fase já não tem a percepção do seu corpo. Não sabe que o seu corpo o seu cotovelo está 90 graus. Então isso vai se perdendo aos poucos, até que um belo dia é necessário uma maior percepção de si e a pessoa não tem. Aí vem a queda. É muito comum isso em mulheres gestantes, mas porque elas mudam o centro de gravidade, porque a barriga vai para frente, então é normal. Normal não, é normal que a mulher gestante caia. Porque muda o centro de gravidade, então ela perde um pouco da percepção. É mais ou menos isso. Só que no caso do idoso é porque a musculatura vai sendo menos ativada, a pessoa não presta mais atenção, automatiza. Aquilo que eu falei, né? Se você automatizar os movimentos, você perde uma série de coisas. É necessário que haja a percepção desses movimentos. Sempre. E que exercícios podem ser feitos para prevenir? Existe uma forma de prevenir? A melhor forma, na minha opinião, é realizar tarefas cada vez mais complexas, no sentido assim de motor. Ah, eu sentei e levantei com mais facilidade, tá certo. Pego a cadeira mais baixa. Sempre aumentando o grau de dificuldade e principalmente prestando atenção no corpo. Então a pessoa se levanta automaticamente. Preste atenção no que o seu abdômen faz, preste atenção nas pernas, preste atenção no movimento que o corpo faz. Isso é uma forma de ativar, como eu falei, o lobo frontal e daí aumentar essa percepção. Porque essa propriocepção vem justamente do como o corpo se percebe no meio e as informações que você manda. Se a gente perde essa percepção, a gente, consequentemente, com a idade vai perder também a questão do recrutamento de fibras e, consequentemente, perde a propriocepção como um todo. Então, qualquer exercício que se faça, desde que preste atenção no que está fazendo, já é mais do que suficiente. Que é isso que eu faço com os meus alunos. Preste atenção no que está fazendo. Faça tal movimento, Entendi. preste atenção, sinta o braço, sinta o abdômen. Basicamente isso. Okay. Nós estamos entrando nos 5 minutos finais. Aqui está 3 minutos, nós temos são agora aqui em Austin 1h e 56 minutos. Nós entramos pontualmente, né? Então nós estamos com uns 3 minutos, né, finais dessa live. Se o senhor quiser trazer alguma orientação mais, falar alguma coisa especificamente, inclusive do seu trabalho, que eu sei que é um trabalho muito bom e reconhecido, Obrigado. inclusive, em Recife, né? É professor também de universidade e tudo. Se o senhor quiser falar mais alguma coisa, fique livre. Eu queria agradecer pela oportunidade de falar. Eu sempre gosto de falar, passar aquilo que eu aprendi. Eu sempre acho que pode ajudar alguém
com essas informações. Eu não sou o único, mas espero que muitos mais tenham oportunidades como essa de falar. Me sigam no meu Instagram. Quem puder, estou sempre falando alguma coisa a respeito de saúde. Tem minha página no YouTube, que é o DEC 4 Life, L-I-F-E, DEC for Life. Se botar o hashtag DEC for Life, pode me achar no Instagram, pode me achar no Parler, pode me achar no YouTube. As redes sociais, estou sempre colocando essa hashtag, é muito fácil de me encontrar. E, independente do que queiram fazer, procurem sempre a orientação de um profissional. Esqueçam essas pessoas que se metem a espertos aí. Tem psicólogos que podem dar sustentação a qualquer informação, profissionais de educação física, nutricionistas. Não façam as coisas da própria cabeça. Tem muitos profissionais bons aí que podem orientar. E, inclusive, o senhor tem uma live semanal, né? Toda segunda-feira. O senhor está podendo falar rapidamente a respeito dela? É o projeto 2222. Toda segunda-feira, às 2h22 da tarde, eu entro para conversar sobre saúde. As pessoas, se quiserem, podem entrar ao vivo comigo de improviso e conversar e tirar dúvidas. E se ninguém quiser falar, eu falo durante 1 hora sobre qualquer assunto relacionado à saúde, imunidade, exercício físico, tudo. Estão todos convidados. Ok. E eu quero agradecer o senhor estar aqui nessa live hoje, que é uma pessoa, inclusive, que regularmente eu consulto, às vezes, por orientação necessária para algum paciente, às vezes eu encaminho também paciente para o senhor e já vi excelentes resultados. Adoro o seu trabalho, sou sua fã. Certo? Obrigado. E muito grata por estar aqui, muito grata por trazer seus conhecimentos. Eu que agradeço pela oportunidade de falar. E quem tiver mais perguntas, pode colocar aqui na caixinha que eu passo para ele depois e ele entra em contato e responde diretamente para a pessoa, ok? Ou então façam pergunta lá no Instagram dele. Um abraço a todos e grato pela atenção. Luiz Carneiro está dizendo aqui, ele é modesto, mas em Recife é um excelente profissional, realmente é. Já vi grandes trabalhos dele, inclusive com uma pessoa que tinha Alzheimer, já uma idade bem avançada, muito bom. Eu fiz umas lives com o Luiz aí. O Luiz também é um grande profissional. Foi meu aluno na graduação. Ok. Então, tchau para todos. Grato, pessoal, por estar aqui. Obrigado.